mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa, certo? O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, os pensadores pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem, antes de analisar as alternativas. Qual era a principal preocupação dos filósofos da natureza? Era cosmologia. O que é logia? Estudo do cosmos, estudo do universo. Eles queriam descobrir o arquê, o elemento que havia criado esse universo e todas as outras coisas, certo? Vamos agora para as alternativas. Letra A, cosmologia, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Verdadeiro. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Letra B, política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Os filósofos que vão se dedicar à política são os filósofos socráticos, da segunda fase da filosofia grega. C, ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos, que tem a felicidade como bem maior. Também é a segunda fase da filosofia que vai se dedicar à ética. Na primeira fase, é só os elementos naturais, é só a natureza. D, estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis, também não. Hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade, também não. Então, questão 9, letra A. 10. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que o instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Esse é um trecho do livro O Mundo de Sofia. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Letra A. Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses. Gente, os primeiros filósofos se baseavam nas histórias contadas sobre os deuses para explicar o mundo, para explicar a origem de todas as coisas? Não. Letra A, falsa. B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações da natureza e, a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Letra B, verdadeira. Ó, gente, essa substância básica é o arquê, o elemento primordial, que todos os filósofos da natureza buscavam encontrar. Né? Como eu já disse para vocês, Demócrito achava que era o átomo, Tales a água, Anaximenes o ar, Heráclito o fogo, certo? C. Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século IV a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade de transformação. O único filósofo que acreditava que a água era o elemento primordial era Tales. E a letra C generaliza, como se todos os filósofos acreditassem nisso. Então, a C é errada. D. A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que originaram todas as coisas. Gente, o que é o antropomorfismo? São deuses com forma humana. A filosofia, os primeiros filósofos se utilizavam desses deuses para explicar as coisas? Não, de forma alguma. E letra E, para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaximenes e Heráclito,
Há um princípio originário, único, denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. Falso, gente. Esse ilimitado não era defendido por esses filósofos. O ilimitado seria o apeiron, que era defendido apenas por Anaximandro, que nem faz parte desse conjunto aqui de filósofos, certo? Olá, finalizando a correção da nossa lista, vamos para a questão 11. O que há em comum entre Tales, Anaximandro e Anaximenes de Mileto? Entre Xenófanes de Colofão e Pitágoras de Samos? Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do mundo, e isso é uma reviravolta decisiva na história do pensamento. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as seguintes proposições. Proposição 1. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como os filósofos da physis, porque as explicações racionais do mundo, por eles produzidas, apresentam não apenas o início, o princípio, mas também o desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constitui. Proposição 1 verdadeira. A filosofia estuda o início, o desenvolvimento e o fim das coisas. Então, por isso, a proposição 1 é verdadeira, certo? Proposição 2. Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento do universo. Antes deles já existiam cosmogonias, preste atenção nessa palavra. Mas estas eram de tipo mítico, descreviam a história do mundo como uma luta entre entidades personificadas. Proposição 2, também verdadeira. O que era cosmogonia? Eram as explicações míticas, mitológicas sobre a origem do universo. Então, antes dos pré-socráticos tentarem explicar a origem de todas as coisas, a cosmogonia, através da mitologia, já tentava também fazer esse tipo de explicação, certo? Proposição 3. As explicações racionais do mundo, elaboradas pelos pré-socráticos, seguem o mesmo esquema ternário que estruturava as cosmogonias míticas, na medida em que também propõe uma teoria da origem do mundo, do homem e da cidade, verdadeiro. A filosofia tentava explicar a origem dessas três coisas, o mundo, o homem e a cidade, assim como a mitologia. 4. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar ao mito. Em certos momentos decisivos da história da filosofia, as duas ordens de pensamento chegam a coexistir. Exemplo disso pode ser encontrado no diálogo platônico-timeu, quando, na apresentação do mito mais verossímil, a figura mítica do demiurgo é introduzida para explicar a produção do mundo verdadeiro. O que foi que eu disse para vocês? Que em vários momentos mito e filosofia vão andar juntinhos. Os filósofos utilizavam o mito para explicar algumas coisas e a filosofia para explicar outras. 5. Tales de Mileto, um dos 7 sábios, além de matemático e físico, é considerado filósofo, o fundador da filosofia segundo Aristóteles, porque em sua proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas, está contida a proposição tudo é um, ou seja, a representação de unidade. A 5 também é verdadeira. Tales foi o primeiro filósofo a ter uma concepção monista da realidade. O que é que isso significa? Significa que para ele um único elemento era o criador de todas as coisas. E esse elemento era a água, porque ele dizia que a água está presente em todos os seres vivos. E a água se transforma, muda a sua aparência, mas a sua estrutura, a sua substância não é modificada.